Olá, pessoal, boa noite. Dia de live, né? Esses bate-papos aqui que são super importantes. Eu sempre falo, né, que é através do diálogo que a gente vai adquirindo aí conhecimento, a gente vai pensando aí sobre as coisas, né? Olá, Ricardo. Aguardar minha convidada chegar. Oi, Lívia. Olá, Leonardo. Já prepara as perguntinhas aí, hein, gente? Hoje nós vamos falar sobre a importância de se associar à Bergo. Olá, Carla. Boa noite. Só tem fera aqui entrando, hein, gente? Deixa eu ver se a minha convidada tá por aqui. Ainda não. Só aguardar um pouquinho, gente. Agora aqui. Ah, Leonardo, deixa eu só aceitar o convite da minha convidada. Agora vai. Vai. Boa noite! Que honra! Estou tentando entrar pelo notebook, mas ele não abre. Eu tive que entrar pelo celular. Ah, pelo celular, Luciano, é muito mais prático, mais fácil. Tá dando certinho aí, né? Tá ouvindo direitinho? Aham, tô sim. Ótimo, as pessoas já estão aqui entrando, a gente já tá com os profissionais aqui, ó. A Carla Siqueira, vou mandar uns convites aqui para mais pessoas participar conosco. Eu sempre falo, né, que através do diálogo a gente aprende muito, né, trocando experiências. Isso mesmo. E esse é um espaço fantástico, né, uma ferramenta que nos possibilita isso. Isso mesmo. Deixa eu ver Então, aqui. agora eu vou aguardar você. Você que me diz quando nós começamos, tá bom? Isso, Boa nós noite para todos. já. Aí, ó, o pessoal está entrando. Aí. E já pode dar início, o pessoal vai entrando, já vai participando, e até porque vai ficar gravado. Depois eu deixo salvo também no YouTube, para quem não tiver acesso ao Instagram, poder ter acesso, né, a esse bate-papo. Tá ok. Então, pessoal, boa noite, Lucimara, seja bem-vinda, né, a esse espaço, que o objetivo é mostrar, né, como a ergonomia ela é multidisciplinar e o quão é importante a gente também pensar na valorização, né, da nossa profissão. Já tem algum tempo que eu queria trazer esse bate-papo em relação à Abergo, porque nós vemos muitas questões assim hoje, né? O conhecimento está muito fácil pela internet, nós temos várias formas aí de adquirir o conhecimento, mas o que será que é realmente profissional, que vai me dar uma base, né? Onde nós vamos nos respaldar? E tem uma outra questão, né? Que às vezes eu vejo em grupos, colegas que compartilham às vezes algumas críticas ou até mesmo, né, pressupõem e pensam assim, ah, uma associação é só mesmo para pagar e eu não tenho benefício nenhum. E às vezes nem conhece, né? Não sabe nem como funciona, nunca entrou nem no site para conhecer. Então eu acho que esse bate-papo vai ser assim super importante, vai esclarecer muitas dúvidas e vai aí trazer ainda mais, né, a nossa profissão que já está em evidência devido a essas mudanças normativas e ainda para trazer ainda mais valorização. Então, eu queria que você se apresentasse, né, com o seu extenso currículo, apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você, né, que também é ergonomista. Então, pode ficar à vontade. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Gleiciane, pelo convite, né? Eu, de formação, eu sou fisioterapeuta. E daí fiz a especialização, um aprofundamento na parte de fisioterapia do trabalho. E sempre atuei na ergonomia desde 89, né? Então, estou atuando na parte de ergonomia. E fui buscar, e na minha cidade não havia formação, eu acabei indo para a Federal do Rio Grande do Sul para fazer meu mestrado, né? Com ênfase em ergonomia. Foi aí que eu comecei a aprofundar mais ainda.
E dentro disso, eu tenho uma empresa de consultoria e também sou professora da universidade a nível de capacitação, sempre na área da ergonomia. Já atuo há bastante tempo, tenho uma empresa de consultoria desde 1996, né? E atuando em muitas empresas multinacionais, nacionais, com perícia técnica, assistência técnica e também perícias documentais. Eu trabalhei muitos anos, 12 anos, eu fui perita documental, ou seja, eu só analisava documentos para questões de evidência de nexo, também um convênio de empresas com o INSS, né, para poder levar para o INSS dados concretos através das empresas, que eu tinha, né, os contratos. Então, venho atuando e desde 2000 eu participo da ABERO, né? Eu venho participando com entidades, tipo assim, interagindo, né, com entidades, tanto na fisioterapia do trabalho quanto na ergonomia. E da ABERO eu comecei a me envolver com a questão normativa, no sentido de estar participando de algumas gestões, e chegamos aqui hoje. Mas por que eu busquei a certificação da ABERGO? Inicialmente eu dei um tempo, porque eu estava envolvida com a fisioterapia do trabalho, tem uma questão assim, para motivar para as pessoas não misturarem as coisas, eu poderia ter feito uma certificação, ou seja, eles chamam de notório saber, que seria pelas experiências que foram os primeiros precursores lá em 2003, 2004, né? Porém, eu quis esperar para normatizar a fisioterapia do trabalho. Através dessa normatização, eu falei, agora eu posso fazer minha prova. Então, o que eu poderia ter evitado a prova, fui fazer a prova em 2008. E confesso que isso trouxe para mim uma abertura de mercado de trabalho muito importante, no sentido de que as empresas, por que elas buscam o profissional ergonomista e o profissional ergonomista certificado? Porque existe um critério internacional. A IEA, Associação Internacional de Ergonomia, que existe há 63 anos, ela criou um sistema de certificação. E a ABERGO, né, entra em conformidade com esse sistema de certificação internacional. Então, nós fazemos parte das 52 federadas da IEA, são 52 países que fazem parte, né? A ergonomia, gente, ela começou em 460 a.C., lá com as organizações de pós-trabalho do médico, da cirurgia naquela época. Evoluiu e chegou em 1949, foi montada a primeira sociedade, né? E daí, em 59, a Associação Internacional de Ergonomia, que tem sede em Genebra, porque lá fica a OIT, né? Mas nós temos o prestígio, né, no sentido de, em 63 anos, pela primeira vez, o presidente da IEA é um brasileiro, né, o José Orlando Gomes, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o nosso atual presidente. Então, acho que isso para a gente é um grande, de uma grande importância também. E a ABERGO, ela foi fundada em 1983. E eu acho interessante, porque quando ela foi fundada assim com uma robustez muito grande, no sentido da pesquisa, o pessoal muito dedicado, trazendo da França, né, trazendo da Inglaterra, trazendo modelos internacionais para criar as bases da ABERGO. Então, ela veio muito sólida, assim, com muita credibilidade, com muita seriedade. Isso é bem interessante, porque ela se mantém, né, firme, e hoje ela é uma grande consultora de governo, de empresas, de entidades. Então, ela vive, às vezes, especificações, o governo pede para a ABERGO que ela dê um parecer técnico para tomar uma decisão, né? Comissões tripartite, que ela faça parte para poder interagir. Então, acho que isso faz com que a gente sinta orgulho e, ao mesmo tempo, é uma dedicação da entidade. Quando ela criou o sistema de certificação, que eu acho bem importante, a ABERGO é uma associação de ergonomia, né? Ergonomia não é uma profissão regulamentada no Brasil, em termos de... não é graduação, né? Não é uma graduação. E daí ela criou esse sistema de certificação porque a ergonomia ela é muito... não é que ela é difícil, mas ela é complexa, né? Nós temos aí a atuação em saúde e segurança, que para mim é 25%. Os outros é processo, é produto, é projeto, é gestão, né? Especificações, são laudos, são pareceres, independente de uma AET ou uma ET, né? Que é uma análise ergonômica, uma análise, ou uma avaliação ergonômica, ou uma análise ergonômica. Então, nesse contexto, com essa robustez, né, eu diria,
Em 2003, foi publicado em 2004, o sistema de certificação. Quando ele foi criado assim, uma pós-graduação, ou seja, uma especialização lato sensu, ela tem que ter no mínimo 460 horas, né? No nosso site, a gente tem tudo isso bem especificado, com normas brasileiras que foram detalhadas de como você faz para capacitar uma empresa, uma instituição de ensino, né, para poder ofertar esse curso. E foi dado um prazo de 2013 até 2013, 10 anos, poderia aceitar qualquer especialização para fazer a prova. Então, você tendo uma especialização em ergonomia, passado 10 anos, a Abergo só aceita se a entidade que você fez a especialização, ela é acreditada pela Abergo. Por quê? Porque ela faz um projeto pedagógico, mostra que ela tem, no mínimo, aquela 460 horas, e que dentro disso os conteúdos mínimos, que os professores são experientes, que eles já passaram por pesquisa, que eles publicaram, que existe estrutura básica e principalmente existe estágio prático. Por isso, não se aceita cursos online 100%. Né? Eu acho que a questão híbrida é uma coisa que está se discutindo, tá aí, é importante. Mas como é que você vai fazer uma prática à distância com o trabalhar? Né? Como é que você vai fazer uma prática à distância para fazer uma análise, olhando pelo vídeo, pedindo para o cara medir, dizer para você quais as medidas, fazendo as avaliações? Tem que ser em loco. Né? E para isso, então, uma especialização tem que ter uma parte prática. Né? Por isso que é importante de que esse curso tenha uma parte prática. Né? Pode ser uma parte à distância, mas tem que ter uma parte prática. Então, nesse contexto, o coordenador do curso tem que ser ergonomista acreditado, ou seja, certificado pela Abergo. Porque se ele vai coordenar um curso, ele no mínimo tem que fazer parte. Né? Não é verdade? Então, hoje nós temos 8 cursos acreditados, temos 4 em andamento, enfim, resumindo, dentro desse processo de acreditação, nós temos em torno de 12 a 14 cursos, colocando esses que estão em processo de acreditação no Brasil. E daí, a pessoa pode fazer uma prova. Né? O que é a prova? Ela acontece no Congresso Brasileiro de Ergonomia, que é o ENERGO, né? O Encontro Nacional de Ergonomia, que é uma prova de conhecimentos gerais da ergonomia, teóricos e práticos, né? E que a pessoa tem uma nota mínima, como qualquer prova aí geral, no mínimo de 7, para ser aprovado. E daí ele tem uma classificação, ou ele tem o nível 3, nível 2, ou nível 1, ou sênior. Então, o 3 é o básico, e daí ele vai o 1, né, e o sênior. O sênior é aquele que, ou ele é doutor na área de ergonomia, ou ele é formador de ergonomistas. Então, ele é professor de especialização, então ele prova, né? Que ele tem contratos, que ele tem práticas, etc. Então, daí ele pode ser um sênior, né? E nesse sentido, eu coloco que no mercado de trabalho começou a pedir ergonomista certificado, esse é geral, né? Porque a empresa sabe que fez uma especialização com o mínimo de qualidade, a pessoa fez uma prova de conhecimentos gerais e entregou um dossiê de experiências, no mínimo de 2 anos de experiência dentro da ergonomia. Né? Então, é um critério de seleção. Pelo menos você sabe que você recebe uma pessoa com o mínimo, né, do que seria um bom profissional. Não quer dizer que um ou mais não seja experiência. Então, realmente é um critério. Em cima disso, a Abergo, nessa gestão, eu estou nessa gestão de 2021, 2023, nós fizemos algumas coisas para potencializar essas relações com o associado. Então, a gente tem na Abergo robusta, a gente tem uma credibilidade no mercado, mas nós precisamos aumentar o número de associados. Então, por isso que a gente colocou, por que ser associado da Abergo? Esse é o assunto que a gente está colocando aqui. Então, quais são as vantagens? Né? Vamos falar, nós temos um site interativo. Dentro desse site interativo, ele é dinâmico, nós temos um chat, que são respondidos todos os dias. Então, você pode fazer suas perguntas, suas dúvidas. Esse é um item que eu acho que é importante. O outro item, se vocês entrarem, nós somos uma grande biblioteca. Tem aqui a ergonomia, você tem uma parte de vários livros publicados que você pode baixar gratuitamente sobre a ergonomia. O último que nós tivemos, que foi produção da Abergo, de um dos grupos técnicos da Abergo, é de perícia em ergonomia forense. Então, você entrando na Abergo, entra na biblioteca, você vai ter o livro lá, que foi existe um grupo técnico, daí uma parte desse grupo técnico se reuniu e colocou
como é uma perícia ergonômica? Qual é a diferença de uma perícia médica, de engenharia, de fisioterapia, etc., da ergonômica, né? Qual é essa diferenciação? E como é que se faz um fluxo, como é que se faz um preço, uma tabela de preço, até isso a gente coloca uma questão de discussão nessas questões. Então está lá à disposição no nosso site. Também nós temos um canal do YouTube da Abergo, né? Até entrem lá e se inscrevam, não tem que fazer nada, só se inscrever. Nós temos centenas de vídeos sobre ergonomia, né? Então tem vídeos de congressos, mas tem vídeos sobre publicações, então assim para vocês assistirem, coisas muito interessantes sobre ambiente construído, sobre macroergonomia, sobre ergodesign, sobre ensino e formação da ergonomia, sobre saúde ocupacional em ergonomia, tem, enfim, pesquisas em ergonomia, tem muita coisa para vocês acessarem gratuitamente dentro do site do Abergo. E também temos 8 grupos técnicos. Nós temos o grupo técnico de práticas de ergonomia, ou seja, nós estamos vendo as práticas, participando de comissões tripartites que discutem aí as normativas, né? Os modelos práticos, as discussões de ferramentas, de metodologias. Então, nós também temos o grupo de ergonomia forense, né? Que aí é um lado, e que divide o seguinte... você, inclusive, tem no livro uma parte que é propriamente da perícia ou assistência técnica, mas tem outra parte que é o profissional sendo consultor de perícia para as empresas. Então, ele é um consultor, ele trabalha diretamente com o jurídico para como se relacionar com as entidades de fiscalização e como resolver as questões de perícia e como evitar os passivos trabalhistas, né? Então, muitos profissionais hoje estão contratados como consultores jurídicos para a ergonomia, né? Ao invés de fazer perícia, trabalha com o jurídico orientando como lidar com isso e como evitar também. Temos também o grupo de ergonomia ambiente construído e acessibilidade, muito bacana, né? Com vários eventos participando lá no site de macroergonomia. Um grupo de gestão de ergonomia na verdade, a gestão em saúde ocupacional na ergonomia, né? Porque hoje a gente tem um profissional dentro do SESMIT, né? Fazendo a parte de ergonomia em SST, então nessa parte de gestão tem um grupo específico para isso, tem um grupo de jovens pesquisas, que são as pesquisas dos últimos 5 anos da ergonomia no mundo, né? Então que pode participar do ensino e formação, desenvolvendo textos básicos dos conteúdos da ergonomia. Que mais que nós temos? A psicodinâmica do trabalho, que é a relação do ato de escuta dentro do processo de trabalho, né? Muito bacana, coordenado por professor Laertes, em São Paulo, que é da USP, ele que coordena. O ambiente construído, a Lisandra Vergara, que é uma arquiteta, urbanista e também da Universidade Federal de Santa Catarina, ela que coordena esse ambiente construído. Temos a macroergonomia, que é coordenada pela Simone, desculpa, pela Simone Vergara. Engasguei. Estou falando um monte. Pode tomar água, tranquila aí. Então, nós temos o Raoni, da Universidade Federal de Ouro Preto, que coordena a parte de pesquisas. Temos, na verdade, são tantos os grupos técnicos, são 8 que nós temos, né? Então, vocês podem entrar e se filiar, se associar, participar. De que forma? Ativamente, se você é sócio. Se você não é sócio, você participa de certos eventos. Por quê? Porque o sócio, ele tem o prestígio do voto, né? Todo sócio associado, ele tem direito a votar, ou seja, ele participa das decisões do grupo. Quem não é sócio não pode participar das decisões do grupo, porque a decisão é da entidade, né? O grupo técnico é da entidade. Por isso que a gente está colocando benefícios. Você pode participar de comissões, ser nomeada para comissões. Tudo isso, se diz que vantagem que tem. Você tem exposição pública, você tem interação com várias entidades, empresas que te expõem no sentido bom, tecnicamente, né? E também aprende e interage e também pode opinar. E se vocês olharem no site, nós temos lá todo o sistema de associação. Se você é um associado, se você faz uma faculdade, você é graduando, né? Você não paga nada para ser sócio, é gratuito, você pode usufruir de todos os benefícios. Mas se você faz uma especialização, tanto lato quanto stricto sensu, ou seja,
um mestrado, uma especialização, uma pós-graduação, uma especialização só, um doutorado, você paga R$ 150 a anuidade por ano, né, para se beneficiar, né? O profissional é 375, né, a nível de profissional. E quem é que pode, né, fazer parte da Abergo como associado? São profissionais de nível superior, ou minimamente serem graduandos, porque ele vai concluir, vai ter que entregar. Aí vocês falam assim, mas então não pode participar qualquer pessoa se ela não tem uma faculdade? Não, porque ela é uma sociedade, uma associação de profissionais de nível superior e que busca uma especialização, que é um aprofundamento, ela é multidisciplinar, né? E as pessoas perguntam, mas que especialização que eu preciso fazer? Aquelas que estão na lista de cursos acreditados, que estão lá no site da Abergo. Se não estão lá, você não vai poder fazer a prova de certificação. Preciso fazer a prova? A prova, ela é um diferencial competitivo, ok? Você não é obrigado a fazer, mas ela é um diferencial que abre para o mercado. Ela te dá um status de competitividade. Então, esse é um critério. Aí as pessoas perguntam, o que mais que nós fizemos? Nós estamos fazendo webinars gratuitos. E agora eles só serão gratuitos para associados, né? Por quê? Porque os associados, eles precisam, inclusive, passar para a Abergo, que a gente está fazendo agora um canal interativo, tanto de denúncias que o associado tem em relação ao aviltamento do seu trabalho, quanto denúncias que ele vê que tem uma coisa errada, que ele quer que a Abergo verifique. Mas isso nós só podemos responder se a pessoa for associada. É uma questão, às vezes a pessoa fala, Lucimara, por que vocês não fazem isso, isso, isso? Eu falei, olha, é interessante o que você está colocando, venha participar, mas eu preciso que você é associada? Não, eu não sou. Eu falei, mas ela é uma associação, e uma associação existe para defender os seus associados e a profissão que você se associa, entendeu? Então, por isso é importante a participação, não só para direito de voto, mas porque a gente não consegue atender 215 milhões de habitantes, né? Considerando que como é que a gente vai dar conta, né, que você não está dentro desse nicho no sentido formal. Então, nesse sentido, que a gente estimula que as pessoas participem. Os congressos nossos, existe um desconto super grande se você é associado, entendeu? Porque o objetivo nosso não é viver, a gente precisa viver, né? No sentido de existir a empresa, a instituição, e por isso precisa dos associados. Mas a gente está buscando outras formas de gerar renda, né? Mas a gente precisa que você faça parte formalmente e que atualize a sua anuidade todos os anos, para você poder existir em termos de identidade. Nós estamos construindo, já está pronto, inclusive, a gente está amanhã em fechamento das carteirinhas nossas. Nós temos duas carteirinhas, a carteirinha do associado, ok? Né, com todos os seus dados, com o nosso estatuto, a referência de estatuto de regimento interno, da existência da entidade. E a carteirinha do ergonomista certificado. Qual é o seu nível, né? Se é 3, 2, 1 ou sênior, né? E daí tem a legislação das normas de regulamentação da certificação. Então, também tem especificado, atendendo a legislação brasileira, penal, civil, né, criminal, penal, etc. Então, para que isso traga um diferencial. Aí se diz assim, mas e a profissão de ergonomista? Ela vai se tornar uma graduação? A experiência... Antes da gente chegar nesse assunto, Luci, nessas informações que você já passou, o que eu vejo, assim, recorrente pela internet, sabe? Pessoas que oferecem, por exemplo, cursos com mentoria, e aí fala assim, olha, o que você precisa para ser um ergonomista? Você fazer um curso que tenha conhecimento em ergonomia e você guarda o seu certificado, né? E nós sabemos que não é dessa forma. Nós tivemos até uma perguntinha aqui, desculpa te interromper. O que é preciso ser feito para ser um ergonomista? Né? Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento para a gente até saber escolher ali, opa, né, o que eu vou agregar realmente aqui desse esforço.
eu preciso citar um exemplo de uma live que eu tive com o pessoal da segurança, os técnicos de segurança, né? A nível de Brasil. E eles me fizeram uma pergunta. O técnico de segurança, eu vou te responder por esse viés. Pode fazer análise ergonômica, pode fazer análise preliminar, etc. Eu falei, olha, eu vou te responder com uma outra colocação. Antes de ter o PGR, né, que saiu da NR1 ano passado, né, que era a PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e foi trocado para o Programa de Gestão de Riscos a partir de 3 de janeiro de 2022, junto com a NR17 também, que foi publicada a atualização, né? E antes disso, de 2021 antes, o PPRA, quem que fazia? É o técnico de segurança e engenheiro. Eu falei, não, qualquer um poderia fazer, não tinha legislação de quem dominava isso, entendeu? Só que ninguém tem seguro, porque você responde civil e criminalmente pelo que você coloca no relatório. Para isso, você tem que ter conhecimento. Então, as pessoas deixavam pela dedicação de análises ambientais para o profissional técnico de segurança ou para o engenheiro de segurança, dependendo da classificação da empresa, né? Em termos de números de funcionários. Com a ergonomia, era mais ou menos isso. Mas a ergonomia, gente, ela começou no mundo extremamente profunda, na engenharia e na psicologia dos fatores psicossociais do trabalho. Essa é a área profunda da especialização. Ela é muito complexa, é muito difícil, não é simples você tomar uma decisão e é grave as decisões que você toma, porque você está mexendo não só com a saúde e a segurança, mas com o processo produtivo, com a gestão das empresas, né? Então as empresas, elas começam a ter muita confiança. E daí a gente veio aí em 2000, lá, 287, lá, que foi aquela nota técnica do Ministério do Trabalho, em 2016, que diz assim, quem é o fisioterapeuta? O Ministério do Trabalho falou, a profissão não é regulamentada no Brasil, mas a gente entende, o Ministério do Trabalho entende, que é um profissional de nível superior com uma especialização em ergonomia, né? Por quê? Porque os níveis superiores não qualifica, vou te dar bases, te dar, né, vamos dizer assim, tópicos, mas carga horária pequena, etc. Bom, e o profissional pode ser um autodidata? Por enquanto, até poderia. Mas aí o que aconteceu? Faz muito tempo que a gente vem na Abergo procurando ver a descrição do ergonomista brasileiro pela CBO, Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho, para contratos de CLT. Ok? E dentro disso, a gente entrou em contato em 2021, né? Foi um encaminhamento que, enquanto presidente, eu fiz, foi negado na primeira instância, porque colocou assim, não, é multiprofissional, tem que ser um profissional de nível superior com uma especialização em ergonomia, mas pode ser um engenheiro, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um médico, um administrador de empresas, né? Um psicólogo, um designer, um arquiteto, porque daí você puxa a ênfase para a tua base de formação. Né? Se você tem alguém da área de exatas que envolve pessoas, você não pode envolver. Agora, se você tem lá um enfermeiro do trabalho ou um fisioterapeuta do trabalho, ele já pode, né, avaliar as pessoas. Mas o ergonomista, ele é um multiprofissional, é diferente, entendeu? Sim. Aí nós encaminhamos, como houve uma negativa inicial por essa multidisciplinaridade e tal, né, de multiprofissão, nós fizemos toda uma argumentação baseado em outras profissões, a exemplo da acupuntura, que tem enfermeira acupunturista, médico acupunturista, fisioterapeuta acupunturista, né? Tem todos os profissionais da saúde. E da psicanálise. Você tem, a psicanálise não é só do psiquiatra e do psicólogo, pode ser um administrador, pode ser um filósofo, mas para isso você tem que ter uma entidade de cunho internacional com uma entidade nacional que regule isso. Porque senão vira um Deus os acuda, uma profissão, né? Muitas confusões foi feito na estética, né? Em outras profissões aí que ficou meio perdida de identidade, daí difícil um trabalhão danado para buscar o resgate disso em termos de profissão. Nós, a Bergo, não achamos que é pertinente irmos para o lado de construir uma profissão de nível superior, uma graduação. Porque tem outros países, Portugal, acho que Noruega, eu não me lembro qual que era, mas que passaram por essa experiência e desistiram.
Porque a ergonomia, ela é muito ampla e ela está relacionada. Você tem um ergonomista que é engenheiro, mas você tem um que é o profissional da saúde, daí você tem um outro que é da área de humanas, depende da ênfase que você dá, você tem que interagir com vários olhares. Se tem esse domínio, ótimo, mas às vezes para um projeto ou para aplicar uma análise do psicólogo, você precisa trazer um psicólogo para a ergonomia, eu preciso fazer um procedimento, uma intervenção, ou avaliar um trabalhador, não pode ser um ergonomista que é multiprofissional. Eu preciso do fisioterapeuta do trabalho, preciso do médico do trabalho, preciso do enfermeiro do trabalho, porque o contato humano tem uma questão ética de cada área. Entendeu? Então, aí nós, quem participou do nosso congresso em novembro, que foi no Parque Tecnológico São José dos Campos, teve lá na abertura, então aí nós conseguimos, no Ministério do Trabalho, aí a gente caminhou para a subsecretaria do Ministério do Trabalho, que foi para a CBO, e ele aprovou, realmente, vocês têm razão, porque está acontecendo no Brasil que tem muitos profissionais contratados, como analista de saúde, analista de ergonomia, que não tem essas profissões. Não existe. Lá na CBO não existem essas profissões. Né? E depois você pega um analista de saúde, você é contratado 40 horas, mas você é um fisioterapeuta, a tua legislação vai até 30. E daí? Você pode avaliar trabalhadores? Não, não pode, porque você não é contratado como fisioterapeuta de trabalho. Né? Que eu acho que é importante, porque existe CBO para isso, né? Então, assim, essa questão, aí eu sou contratado como ergonomista, mas eu sou médico, eu posso fazer um procedimento, um assistente? Não, você não pode ser contratado como ergonomista, não é contratado como médico, entendeu? Então, tem umas coisas de contratos de trabalho e a tua formação para as questões éticas dos conselhos de origem de cada formação. Sim. Isso a gente tem que cuidar muito, né? Então, aí nós tivemos que já a Fundação de Pesquisas Econômicas da USP, a FIP, é quem faz já há muitos anos essa construção das profissões no Brasil para a CBO, que é do Ministério do Trabalho. Uhum. A partir de quando isso é publicado, então você vai fazer um contrato, você já vai com o contrato com o código da tua profissão. Sim. Então, gente, a grande notícia maravilhosa é que já em dezembro a FIP começou, ela está em processo de construção, por um trabalho suado, intenso, de dedicação, sem remuneração. Nós não somos remunerados, nós não recebemos diárias como nos conselhos, entendeu? A gente faz isso por dedicação e porque existe um princípio, que se um ganha, todo mundo ganha. A gente também ganha uma dedicação, um investimento, né? Nesse trabalho voluntário e solidário de cada pessoa que se dedica a Abergo, né? Outras entidades também têm esses princípios, né? Mas nós não somos remunerados, nós não existe diária, né? Se você pega um conselho aí, ele tem diárias, você tem diárias intermunicipais ou interestaduais. Nós não, né? No máximo, paga uma ida e uma vinda do seu ônibus ou do seu avião ou do reembolso de combustível, entendeu? Mas não é isso que a gente quer falar aqui. O que a gente quer colocar é que agora o procedimento de inscrição da profissão de ergonomista está sendo feita. E dentro do que, vamos dizer assim, basicamente, o Ministério do Trabalho já preconizou uma graduação com uma especialização em ergonomia. Tá? Ótimo. Então, nós tivemos até uma perguntinha sobre isso, sobre o CBO. Se sair ainda esse ano. Sai esse semestre, eu acredito. Eu acredito que esse semestre. Aí nós queremos alinhar, dentro disso. Desculpa, lá vou eu com minha água aqui. Pode ficar à vontade. Dentro disso, que ainda não está publicado. Nós, como entidade, nós não temos interferência na CBO. Não temos esse acesso. Então, a CBO vai escolher uma família onde todos os profissionais que são convidados, e claro que eu não sou convidada porque eu estou envolvida com uma entidade, e na hora de você descrever uma profissão, você tem que procurar o prático que estão atuando no mercado a nível CLT e a nível de consultoria. Porque você tem a profissão lá para o contrato de trabalho, mas você também tem a pessoa terceirizada, autônoma, fazendo um trabalho de profissional liberal. Então, você tem que contemplar a profissão, contratado ou não, né? Mas o critério do Ministério do Trabalho é para contrato de trabalho. E aí nós, gente da Abergo, já pensando lá na frente tudo isso,
nós já discutimos, foi aprovado no nosso congresso ano passado, a criação da Comissão de Referencial de Honorários Nacional da Ergonomia. Então, a ABERGO está contratando uma entidade, a gente está vendo aí, fazendo orçamentos com o Vanholini, com o FGV, com outras entidades, a gente precisa do profissional especialista na economia para criar isso para a gente, com o apoio dos associados que praticam ergonomia. Então, a gente precisa criar uma referencial de salários mínimos, porque se você é um graduado com especialização, você já não tem piso de graduado, você tem um upgrade. Só que a ABERGO, ela não é um sindicato. Então, o referencial é uma recomendação, assim como os conselhos também fazem isso, das profissões, que não são sindicatos. Mas quando você tem uma recomendação baseada em estudos, em realidade de mercado, que as próprias empresas hoje em dia, elas começam com o profissional contratado, depois o profissional ergonomista acaba sendo um coordenador geral de saúde e segurança, porque tem uma visão tão sistêmica, né, do todo, que ele acaba tendo um upgrade grande de carreira. A gente tem visto isso cada vez mais no Brasil há muitos anos. As pessoas evoluindo em cargos e em salários, né? Então, a gente tem esse reconhecimento. Só que a gente está construindo. Qual é o valor de uma AIP? Que as pessoas acham, a AIP qualquer um pode fazer. Eu falei, para você fazer uma AIP, nós sempre fizemos. Quem é o ergonomista que faz ergonomia decente, sempre fez a AIP. Você começa pela preliminar, e decide se precisa aprofundar ou não. Não é verdade? Isso a Ana Maria de Moraes, que é uma grande ergonomista que fez parte da ABERGO, ela já faleceu, em 1992, ela faz todo o critério de inscrição na apreciação ergonômica. O que é apreciação ergonômica? É a análise, a avaliação ergonômica preliminar. Porque eu decidi, eu tenho que saber se eu tenho que aprofundar na iluminância, se eu tenho que aprofundar nos fatores psicossociais, no cognitivo, para as medidas, para quantificar, para usar ferramentas, e para isso eu preciso o quê? Conhecimento, né? Para tomar uma decisão. Aí, qual é o valor de uma análise ergonômica do trabalho com aprofundamento, dá mais trabalho, dá mais tempo, né? E daí por diante, né? Qual é o valor de um treinamento de ergonomia, de uma palestra de CIPAT genérica, que eu não gosto dessa palavra palestra, eu acho uma coisa tão genérica, né? E o treinamento, capacitação é mais profundo. Qual é o valor de um parecer técnico? Eu, Lucimara, fiz muitos pareceres técnicos para negociar com o Ministério Público, no sentido de entrar com esclarecimento ou entrar com recurso, Ministério do Trabalho, parecer técnico para a questão de mobiliário, daí é laudo de mobiliário ergonômico, né, gente? Quanto custa isso? É muita coisa. Né? A hora trabalhada da gente, né? Então, tudo isso, a gente está construindo isso e com certeza a gente tem esse projeto que já está andando, né? Ele já está com encaminhamentos e com execução, que esse ano sai. A CBO, que é da nossa profissão, né? E daí a gente fala assim, tá, existe uma profissão regulamentada. Quem vai representar essa profissão? A ABERGO, Associação Brasileira de Ergonomia, para defender o profissional, para capacitar o profissional, para orientar o profissional, para classificar as questões de recursos. Nós estamos aí buscando trazer empresas para serem associadas à ABERGO, para elas poderem se aproximar da ergonomia, né? A empresa está com dúvida, chama a ABERGO, que daí a ABERGO nomeia profissionais, não é a diretoria, do grupo técnico, profissionais do notório saber, a gente convida fora, independente, para dar alguma opinião técnica, para tomar uma decisão, para montar uma coordenação, um serviço, né? Nós tivemos aí já, por exemplo, comissões do governo e da ANAC para decidir o valor mínimo de colocar lá em cima do avião, etc. Quem é que fez parecer? A ABERGO, entendeu? Por quê? Porque daí a gente reúne vários profissionais com olhares diferentes, com argumentação técnica, se baixa o peso daquela bagagem, se não baixa, por que tem que fazer, etc. Porque todo o governo ou as empresas privadas ou públicas, elas querem referências técnicas para tomarem decisões. Então a ABERGO, ela pode fazer isso, mas ela, através de seus associados, de seus certificados, de seus grupos técnicos, né? Então é importante a gente ter essa robustez. Então eu acho assim que está bem interessante. Nós temos esse ano o nosso congresso
que vai ser de 21 a 25 de novembro, em Florianópolis, o nosso 23º Congresso, né? Então, não só convido vocês para participarem, mas nós temos tudo isso que nós votamos, quem vota são os associados. Para a questão do encaminhamento da CBO já era antigo, que a gente já vinha tentando, dessa comissão para referencial de honorários. Nós estamos com uma comissão de revisão de estatuto e de regimento, que há 19 anos que ele foi construído. Olha a seriedade, 19 anos ele está aí, mas tem umas coisas que precisa atualizar, né? De informações, de critérios. Então, tudo isso a gente está fazendo e votando na Assembleia, no Congresso, além de todas as propostas que a gente oferece. Nosso anfitrião nesse ano. Só te fazer uma pergunta ainda em relação aos honorários, né? Como ainda não está pronto, é algo que está em andamento. Um associado, né? Nós sabemos que, assim, há preços totalmente diferentes entre os estados, entre regiões, né? De análise ergonômica, de todo o trabalho ergonômico. Acho que justamente devido a essa regulamentação, né? Até mesmo dentro do próprio estado há essa diversidade. Um associado que está iniciando, né? A gente tem muitas pessoas aqui até que perguntam, o que eu preciso para ser um ergonomista? A pessoa começa a atividade sem saber o preço daquilo que ela vai oferecer, né? Às vezes ela não sabe ali aquele caminho. Na Abergo, existe uma instrução, algum caminho, fala, olha, uma média, alguma orientação para esse associado que está ali iniciando? Não, veja, a Abergo, ela não pode passar quanto que você tem que cobrar do A, do B, do C. O que você pode pedir são para as pessoas, né, na sua experiência. Mas o que a gente quer? A gente, com essa construção, que vai sair nesse primeiro semestre, com certeza, porque a gente quer que saia junto com a CBO, porque se vai sair um código para eu ser contratado, ou um código de dizer, eu sou um especialista em ergonomia, né? Graduado especialista em ergonomia. E eu quero, estou prestando um serviço e eu tenho uma tabela para negociar, entendeu? Então, aí sim a Abergo pode recomendar, porque ela está fazendo isso de uma forma organizada, muito técnica e muito financeira, com profissionais, especialistas, em planilhas de valores, pegando o mercado brasileiro, pegando o esforço de dedicação do profissional, mas o seu conhecimento e o aprofundamento e o investimento dele para poder fazer tudo isso. E a sua responsabilidade. Olha a responsabilidade que a gente tem. A gente diz para a empresa, vocês têm que montar um rodízio aqui, porque senão não vai resolver o problema. Vocês têm que reformular isso aqui, vai ter que trocar esses mobiliários, vocês têm que alterar esse projeto. Baseado em que você diz isso? Na NR17, que é uma norma do governo, e vocês contratam trabalhadores, baseado no próprio decreto anexo técnico, que o cara vai adoecer e tem relação com a atividade, então vocês vai ser B91, que a empresa é culpada, não é B31, que é doença comum, né? Então, a gente convence a empresa a desmanchar, a construir, a comprar, a mudar. É muita responsabilidade, entendeu? Nós não estamos aqui operacionalizando, né? Esse trabalhador tem que ser afastado, esse trabalhador não tem condições mais de voltar, ele vai ter que ser aposentado por invalidez. Eu 2 vezes na minha profissão eu fiz isso, né? Esse trabalhador, ele precisa mudar de função e nós temos que decidir qual função. E ir lá no setor e negociar com o gerente para como é que nós vamos fazer esse processo de inserção de uma nova função. Uma pessoa com necessidades especiais, não é só avaliar a sua limitação, mas eu tenho que fazer toda a inserção de projeto, de orientação, se vai ter que comprar mobiliário novo, se vai ter que mudar procedimentos, sinalizadores, capacitar a equipe. Então é muita responsabilidade para uma remuneração de uma graduação básica, entendeu? Então, o que nós podemos garantir é que a gente está em construção esse semestre, a tabela de referencial, que a gente quer que saia junto com a classificação, a CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações. Por quê? Porque as pessoas aí podem negociar e terem uma referência. Esse referencial é lei? Não, gente. Ele é aí uma pesquisa que a gente vai publicar, em cima dos associados da Abergo, eles serão consultados, qual a sua realidade. E tem uma coisa assim,
Se você pensa em sindicato, o sindicato ele negocia, né, o teu salário, então tem sindicato das profissões. Os valores negociados, eles são estaduais, eles não são nacionais. Porque a realidade de cada estado é diferente do outro. Você pega Piauí, né, tem um piso salarial mais baixo, porque tem uma questão de qualidade de vida ou de recursos dentro do estado, diferente de São Paulo, diferente de Porto Alegre, diferente do Rio de Janeiro, né, diferente da Paraíba, diferente do Amazonas. Então, essas especificidades ficam nessas variações locais. Mas existe uma recomendação que esse é o valor mínimo. Gente, é valor mínimo para negociar para mais. Entendeu? Porque são bases mínimas de quanto que eu gasto de hora, quanto que eu vou gastar de tempo, de carro, de computador, equipamentos. Eu tenho que fazer a calibração periódica dos equipamentos, é obrigada a ser colocado do IMET. É um custo para fazer propostas, para você fazer projetos, é um investimento, né? Os cursos de atualização. Eu vejo essa coisa de mentoria, é interessante, entendeu? É ajudar as pessoas, mas tem os excessos dessas mentorias. Receita de bolo, enganosa, entendeu? Por quê? Porque você faz tudo isso, você pode fazer, mais ou menos, né? Não é bem assim. Mas tem bons profissionais nesse processo de mentoria, né? Agora, tem gente vendendo tudo em qualquer profissão, em qualquer balcão, né? Agora as pessoas têm que procurar a fundo, porque nós estamos falando de um nível, uma profissão de nível superior, né? E é um detalhe que eu acho bem bacana. A nossa certificação no Brasil, da Abergo, é reconhecida pela IEA. E quais são reconhecidas? A Comunidade Europeia, a Americana, a Japonesa, a Nova Zelândia e do Brasil, nenhuma mais. Ou seja, o teu certificado ele tem um valor nesses 52 países, porque ele está reconhecido pela Associação Internacional de Ergonomia. Não é só no Brasil. Então, tem colegas que estão trabalhando numa multinacional no Brasil e são convidados, por exemplo, a trabalhar nos Estados Unidos. Aí ele vai, pega a sua certificação, pega uma declaração de feitos da Abergo e apresenta, e daí ele pode ser aprovado para trabalhar naquela área, naquele local. Ou que daí é uma decisão da empresa, mas ele vai com todo notório saber e documento, entendeu? De que ele é reconhecido naqueles países. O seu certificado é reconhecido no sentido... É claro que o país vai decidir, a empresa vai decidir como se decide, mas o certificado, ele é internacional. Ele tem um valor internacional. Então, tem uma robustez nisso, né? Então, inclusive a comissão do SISTEB, que é o Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro, é uma comissão à parte da diretoria da Abergo. Por que é à parte? Tem votação, tem eleição, né, separado. Porque para ter idoneidade. O sistema de certificação é da Abergo, mas os avaliadores, eles têm que ser doutores, porque eles veem pesquisa, publicação, eles têm que ser ergonomistas sêniores, não pode ser menos que isso, né? Tem que ser pessoas que têm um tempo grande de contribuição com a entidade, com a sociedade em ergonomia, ele tem que provar tudo isso. E são separados, não são da diretoria, porque daí envolve muitas questões políticas da entidade, né? Então, para saber que está profundamente a esse item de avaliar os cursos ou as pessoas. E a novidade que nós temos, mais uma ainda, que é uma conquista da Abergo, ano passado nós iniciamos um processo de parceria com a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tem aprovação do Inmetro, né, para poder certificar, né, e publicar traduções de certificações internacionais. Então, nós fizemos uma parceria, porque a Abergo ela tem um sistema de certificação de empresas desde 2004, mas ela nunca iniciou isso, só para cursos e pessoas. E agora nós vamos iniciar em parceria com a ABNT. Então, a ABNT e a Abergo, inclusive, já foi mostrado no Congresso o selo prontinho, né? A Abergo certificadora, a ABNT certificadora juntas, e que a ABNT entra com seu conhecimento nos procedimentos e a Abergo com conhecimento técnico de gestão de ergonomia. Então, já tem empresas interessadas perguntando quando é que nós vamos abrir as inscrições para fazer a certificação de gestão de ergonomia. Qual é a diferença quando tem essa certificação? Ela vem de cima para baixo. Ou seja, o presidente, o diretor, os gerentes, todos têm que fazer a ergonomia conforme os procedimentos. Não é a ergonomia só em saúde e segurança.
Em tudo. Inclusive tem auditoria, tem fiscalização, então daí todo mundo vai saber o que é ergonomia. A ergonomia tem que estar em cada processo, mudança de função, RH, projeto, na produção. Então essa é uma diferença muito grande, porque daí todo mundo vai conhecer profundamente a ergonomia, entendeu? Não fica só nessa coisa de atender a NR17, vai ser muito mais do que isso. Até porque ergonomia não é só NR17, né? Está muito além disso. É muito mais que a norma, além da norma. Além da norma. Ô, Luci, você até comentou a respeito dos cursos, né, de pós-graduação, especialização, que é importante eles serem certificados. Às vezes eu recebo muitas perguntas assim, dá uma olhada nessa grade aqui, você acha que atende? Agora, depois desse nosso bate-papo, né, cheio aí de informações, as pessoas conseguem, por exemplo, através do site da Abergo, ver se aquela universidade, se aquela empresa que está oferecendo aquela pós-graduação ou especialização, ela é acreditada pela Abergo ou não. No nosso site, entrando no site, vocês vão lá no item certificação. Aí tem pessoas e tem cursos. Então, vocês entram em cursos, daí tem relação, o endereço dos cursos acreditados. Nós estamos com vários em processo de acreditação. Agora, quem tem um curso e quer acreditar, ele vai lá no item de acreditação e tem lá o que você tem que fazer, a carga horária, projeto pedagógico, atender minimamente. Né? Então, tem como você construir isso, adequar para você se certificar. Né? Entendi. E uma outra pergunta é em relação a, por exemplo, uma empresa. Se eu fiz uma pós-graduação numa universidade que ela não está acreditada lá, mesmo assim, eu consigo me associar à Abergo? Sim, associação. Você pode só com a tua faculdade, não precisa nem ter especialização. Como eu falei, se você está em curso, você nem paga anuidade se você está em graduação, mas você consegue. Qualquer nível superior se associa à Abergo. A questão é, se ele quer fazer a prova, ele tem que ter feito a especialização apenas naqueles cursos acreditados. Desde 2014 é assim. 10 anos, tentando qualquer curso, mas a partir de 2014, não. Às vezes as pessoas falam, olha, tem um curso da internet, entra lá no site, tá lá? Se não tá, manda para eles, olha, vocês não procurem se acreditar, porque senão eu vou procurar o acreditado, entendeu? E a tendência com a publicação da CBO é aumentar a oferta de cursos de especialização, né? Então, sim, isso é uma tendência. Só que a gente tem que ver a qualidade do curso. Isso mesmo. Nós tivemos uma outra perguntinha do Alexandre Antero Dias. Ele perguntou assim, Lucimara, qual o prazo para pagar a anuidade? Olha, de 2023 até 28 de fevereiro, né? Você paga a anuidade sem aquela questão de acréscimo, né? Depois tem acréscimo. Mas aí tem uma notícia boa para vocês. Se é pela primeira vez, né? Porque tem atualização. Se eu sou sócio, eu vou pagar a atualização, então eu tenho até dia 28. Pois for pela primeira vez, você pode ainda ir mais um tempo pagando o valor sem o juro, porque você está se associando pela primeira vez, né? Então você não tem uma taxa que você ainda não é associado. Aí o pessoal diz, então eu vou me descadastrar e daí todo ano, só que você perde tudo que você ganhou, conquistou, inclusive para você fazer a prova de certificação, você tem que estar no segundo ano de associado da Abergo, não é o primeiro ano, você tem que ter tempo dentro da entidade, né? Ótimo. E nós estamos vivendo, né? Eu estava até falando com o Dr. Paulo Barros, nós também tivemos um bate-papo aqui muito legal. Nós estamos vivendo isso, nós falamos aqui bastante sobre ergonomia, ele deu uma aula para nós. E nós estamos vivendo aquela era, né? Manda para mim todo grupo de ergonomia, grupo de SS. Você tem uma planilha modelo? Gente, se vocês entrarem lá no site da Abergo, é tanta informação para aprendizado, para você que não conhece, né, a ergonomia, quer conhecer um pouco essa profissão, tem muita informação, né? Como você tem a revista lá,
Se você entrar, você vai falar, meu Deus, como, né? A vida não é feita só de planilha para reproduzir, gente. Precisa ter o conhecimento também. É que as pessoas estão muito ansiosas por resultado. Elas querem. Eu quero receita de bolo, tá? Tudo bem, você até pode conseguir receita de bolo. Você está qualificado para executar essa receita de bolo? Você se sente seguro? Você uma diretoria, a engenharia, o RH, para convencer o trabalhador, para ter um olhar para aprofundar. Você está seguro disso, entendeu? Porque copiar alguma coisa é a coisa mais fácil que tem, entendeu? Agora, você garantir que você tem o conhecimento profundo e que as pessoas dizem assim, você tem certeza? Eu tenho. Eu estou fazendo uma recomendação para vocês. Agora, se vocês não fizerem, e houver uma fiscalização, isso aqui vai ser interditado. É só isso que eu estou dizendo para vocês. Por isso, por isso, por isso. Né? Vocês podem ter a opção de não fazer, mas eu não vou assinar. Entendeu? É verdade. É isso mesmo. Que não é verdade. Né? Então, daí que vai fazer? Eu vou fazer até aqui. Então, eu acho que é muita responsabilidade. E você falou da revista. A nossa revista Ação Ergonômica, né, indexada no Qualis, que a gente vem batalhando aí para a nossa melhoria no Qualis, ela tem as publicações desde 2001. Tem 21 anos de publicação, tem os anais. O nosso congresso, os anais, ele tem DOI, né? Então ele conta, se você publicar, você tem peso em concurso, em empregos. Vocês têm que aprender a fazer o currículo de vocês. Até tudo que vocês fizerem, porque você tem que montar um dossiê para a Bero. Então, se eu vou dar uma palestra, vou dar um treinamento, não interessa se é gratuito. Peguem o documento comprovando tema, né, local, empresa, assina, botar o carimbinho da pessoa e tal. Porque isso é evidência de um dossiê da tua experiência, né? Isso é bem importante. E a nossa revista, ela tem zilhões de artigos de assuntos para vocês aprofundarem. Assuntos dos mais variados, que eu não vou falar aqui, porque são muitos, né? Então, vocês têm todos os recursos. Só que aquela coisa, as pessoas têm que estudar, elas têm que se aproximar. E uma coisa legal, participando dos congressos, não é nem propaganda dos congressos, porque é importante, né? Tem muita atualização. Network que vocês fazem, leva o cartãozinho, se aproveita, faz contato. O que surge de negócios, de descontos e de trabalhos nesses congressos, não fazem ideia. Minha vida toda, eu andei com um caderninho, olha, vai ter pessoa, vou conversar com fulano, Beltrano. Aí você diz assim, mas você não conhece? Exatamente, eu vou lá me apresentar e dizer, conversar. Gente, é importante esse envolvimento associativo, né? Mas também científico, desenvolver estudos, mesmo dentro da empresa, você pode publicar estudos. Daí que eu queria fazer uma propaganda para vocês. Nós temos premiações na Bergo. A Bergo, ela premia aí com a Comenda profissionais experientes, né, de longo prazo, com envolvimento, mas ela premia o melhor case de ergonomia em dinheiro e em título. Ela premia o melhor apresentação oral, melhor apresentação em pôster, em dinheiro em título. Então, ao ponto de a gente ver profissionais que chega na sua cidade de origem, leva o certificado, a empresa, que é grande, não precisa ser uma empresa pequena, né? Porque as empresas grandes, às vezes, acham que, não, bota você na mídia, bota você no jornal, bota na parede, porque elas têm orgulho de ter aquilo, e... Né? Eu acho que esse é o reconhecimento maior que a gente quer, elogio, mas a gente também quer um reconhecimento financeiro, né? Então, eu acho muito legal fazer pesquisa, mesmo que você está dentro da empresa, se é da tua pós-graduação, mas mesmo dentro das empresas, você pode fazer pesquisa e mostrar esses cases. Inclusive, nós temos a premiação aí, né? Que as pessoas, os que ganham, eles se projetam de um jeito no mercado de trabalho, eles mesmos dão feedback, nossa, antes da premiação, a gente era hoje a gente está no mercado, as empresas já ouviram falar e tem outro reconhecimento. Então é bacana isso. Vale a pena investirem. Eu sou uma apaixonada pela ergonomia, mas a ergonomia também ajuda muito a gente a melhorar como pessoa. Com certeza, com certeza. A Isabelle até comentou aqui, ó, há 15 anos participando, sempre excelentes os eventos. Eu tive a oportunidade, né, nesse último congresso, de participar e palestrando também. Foi, assim, uma experiência fantástica, né? Inclusive te conheci no congresso, né, o Raoni, que daqui a pouco a gente também vai fazer uma live juntos.
Então, assim, Legal. é uma experiência que só faz a gente crescer, né? E não tem nada melhor do que a gente conciliar o prazer de fazer bem feito aquilo que realmente a gente gosta, né? E isso vai refletir aí em várias instâncias, para o trabalhador, para a empresa que nos contrata, para a nossa família, para a sociedade. Então, tá bom. Então, vocês vejam que tem bastante para a gente fazer, para participar. Estou à disposição de dúvidas. Nós estamos lá tanto no nosso chat contínuo, mas vocês têm aí o meu Instagram, Instagram. né? É. Eu vou E daí, marcar a Lucimara, marcar lá, colocar o link do site para vocês entrarem, conhecer um pouquinho mais. isso mesmo, é isso aí. E se vocês quiserem fazer contato, pode usar o Instagram ou vocês podem usar meu e-mail, que é lucy.bau@bergo.org.br. Ótimo, vou deixar lá também. Lucimara, gostaria de te agradecer, né? A gente sabe o tanto que é corrido o nosso tempo, mas eu acho que assim, a gente estava precisando desse bate-papo aqui. Eu gosto de trazer a ergonomia como realmente ela acontece, né? Não com o objetivo aqui de venda, mas a gente poder compartilhar experiência, compartilhar trocas. Eu acho muito importante. A gente tem uma associação, principalmente a nossa profissão, né? Que não é regulamentada, por que nós não podemos apoiar, nós não podemos fazer parte, fazer com que a nossa profissão cresça, Aí né? vai ser regulamentado agora, ainda esse semestre. Isso, que já é um excelente avanço para nós. Um profissional, né? Um reconhecimento que existe o profissional no Brasil, né? Vai ser importante. Então, muito obrigada, viu? Por disponibilizar aí o seu tempo. Essa é uma ação intensa da Bergo, que vem esses anos todos batalhando, construindo. E eu agradeço muito pelo convite, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, a Bergo está à disposição. Ótimo, obrigada pessoal por participar aqui sempre conosco, obrigada Rosane, a Laila Vilela também está aqui assistindo, o Ricardo, então eu vou deixar gravado e muito obrigada, tá Lucy? Até a próxima. Tá? Ergonômico. Isso mesmo. Tchau, tchau pessoal.